Eu sou Mirna Celotti, esse é meu canal e eu continuo com o quadro Cuidando da Vida. Isso quer dizer o quê? Eu estou falando coisas que eu aprendi da minha vida, do meu desenvolvimento, como eu cheguei aqui, sobre energia, sobre todo o meu conteúdo que eu tenho propriedade para falar porque eu estudei, eu fiz, eu aconteci, eu tenho 50 anos de idade, eu desenvolvi. E se você não gosta do que eu estou falando, saia do canal, né? Vai fazer o seu. Vai primeiro estudar sobre o que eu falo, que é sobre Jung, sobre o sagrado, né? Sobre a minha forma de ver, sobre a minha trajetória, a minha caminhada. Se você não gosta disso, né? Porque é aquilo que eu te falei, aquele povo que não é bem desenvolvido, que não é nem o povo de Deus, né? Aquele povo que se corrompeu, eles morrem de inveja, eles vieram para destruir, para... A raiva deles é tanta que eles perderam tanto tempo da vida deles, não sendo bosta nenhuma, e se dedicando à corrupção e a defender os corruptos e os nobres e essa raça que veio paralela ao desenvolvimento correto, que é essa nobreza. Por isso que socialmente as pessoas meio que confundem, né? Nós somos contra os ricos, então esse pessoal da esquerda que é contra os ricos, né? Eles estão todos confundidos, né? Lógico, nós somos contra mesmo essas pessoas que vieram escravizar e na verdade eles estão trabalhando para esses seres que vieram corromper, matar, destruir. E por quê? Porque a dinâmica deles é essa, né? Você vê, eles se mataram entre família a vida inteira, o poder prevalece, e as pessoas que vivem assim, nessa dinâmica, são iguais, os genes é o mesmo. Então, assim, existem sim pessoas geneticamente corrompidas. E essas pessoas fazem parte desse povo, né? E é por isso que quando a gente tenta fazer uma coisa, junta aí um monte de gente difamadora, que está na sombra, troglodita, que está lá na pré-história, né? E que se sente no direito de xingar, de falar, de não sei o que acha que isso vai me abalar, né? Não vai não, querido, não vai me abalar. Lógico que eu vou pagar, porque é muito baixo, entendeu? Muito baixo. E falando de baixeza, eu queria falar uma coisa com vocês sobre essa questão aí, sabe, da bandidagem, né? Dessa sordidez, né? Espera um pouquinho. Então a pessoa passa na rua com o som nessa altura se achando, né? Por que não pendura uma melancia no pescoço, né? Bom, então assim, essas pessoas assim que acham que podem tudo e que elas estão tão mal com elas mesmas, elas estão com tanta raiva de si próprias que elas têm que agredir a todos que estão ao redor. Então elas ouvem música nessa altura, elas entram nos canais e debatem, porque elas dependem desses seres que eu estou falando mal, né? E elas se sentem envergonhadas também, porque covardia, né? Gente covarde, gente ignorante, eles não gostam, eles difamam, e você vai ver quem difama é o pior, né? Bom, então, qual é a ideia que eu estou passando para vocês? Como eu entrei nisso? Vamos pensar sobre essa coisa, desse gene, dessas pessoas covardes. Olha o estilo de gente, como eles são parecidos, né? Eu falei aqui no canal uma vez que eu fui para Venezuela, entrei em contato com um rapaz que estava estudando medicina, que o cara era um demônio escrito, é um bandidão. E estava lá corrompendo e pagando e corrompendo médicos lá e corrompendo as faculdades. Acho que conseguiria se formar, como eu já vi muita gente ali na Venezuela se formando dessa forma. Bom, esse ser humano tinha essa mesma energia, sabe? Essa coisa. Falava errado, né? Você vê um médico falar estrupo, gente, ó... Se esse ser humano não sabe que ele é um troglodita, e geralmente essas pessoas que vêm aqui me xingar, elas falam errado, né? Outra coisa, eu falo muito sobre o narcisista, né? Porque o narcisista é aquela pessoa que sempre ou ela é macaco voador de alguém, que é aquele que fica validando o mal, ou
é o próprio narcisista em si, né? Que precisa do macaco voador. Então, meio que é uma troca, uma codependência nessas duas pessoas, tá? Então, quando você, como narcisista, né, que faz essa troca, esse jogo de poder com o outro que aceita isso, né? Então, às vezes um está em cima e às vezes o outro está embaixo, mas os dois sabem que não prestam, né? Que na verdade o gostoso é porque sempre um faz uma festa, o outro precisa da festa, então eu dependo, eu vou enrolando, mas sempre tem muita fofocaria nesse meio, sempre tem muita gente se achando melhor e gente se achando pior. Então, o que é isso, né? Essa dinâmica, né? É dinâmica de gente com genes corrompidos, porque uma pessoa que ela é, entende? E engraçado porque esses seres humanos, eu falo humanos ainda porque, né, existe a hibridização, mas essas pessoas, elas se identificam, né, no comportamento. Então, vamos falar aí do judiciário, né, esqueci o nome deles, desses juízes aí, todos eles. Que tipo de energia, de assinatura energética que eles passam pra gente? De gente grotesca, de ogros, verdadeiro ogros. Esse Alexandre aí, gente do céu, o que esse careca traz de coisa de nobreza? Nenhuma. Tudo uns abutres mesmo, né? Bandidos. A mesma coisa quando você entra em contato com certos tipos de médicos, gente. Quando eles abrem a boca, até o jeito. Você olha para a cara deles, assim, há um sebo na cabeça, né? A maioria são cebosos. O jeito de falar é ogro e eles têm gramática chula, né? E errada mesmo. Falar estupro é de matar para o médico. E eles falam, tá bom? Quando você fala, que nem por exemplo, eu sou psicóloga, né? Então eu falo, e eles assim, eles olham pra você tipo, sua idiota, você vem falar de suicídio, de humanidade, esse povo não merece. Você entendeu? Isso é balela, vai tudo morrer mesmo. Desculpa, mas gente, o negócio é assim que é. A coisa é assim que acontece. E aí eu falei também, eu entrei em contato com esse bandido, com esse estudante de medicina que já estava quase se formando, viu? Já deve estar por aí. Eu não sei se vai conseguir passar, não. Antes eu duvidava que um moleque desse, um bandido desse passasse num revalida. Agora que o Bolsonaro entrou ficou mais difícil, mas no Mais Médico certamente ele ia entrar e ele estava consciente disso. Mas você vê, né, como as coisas mudam. É porque já estava vindo uma safra de demônios aí, né? Deus me livre. Bom, aí eu também tinha entrado em contato, por isso que eu falo para vocês que tudo que eu falo aqui tem porque eu ficava meio assim, não iria falar uma coisa assim se uma coisa não batesse com a outra. Então, se formou um rapaz lá, né? E ele tinha sido, eu não sei, acho que ele perdeu, diz ele que tinha perdido o passaporte, que tinha falado com a polícia, que pagou a polícia, nada, alguma coisa aconteceu lá que ele precisou de mudar e ali é tudo, a Venezuela está passando o que está passando porque eles são corruptos, eles, né? Eles venderam mesmo, ou seja, tem uma linhagem indígena ali, eu não estou falando mal dos índios, mas os índios, eles têm essa coisa dos deuses, né, e de sacrifícios, você vê que aonde tem os índios, está tendo, né, essa coisa aí, pode apagar. Bom, aí o que aconteceu com esse rapaz? Ele chegou e ele começou a falar, e ele falava, queria, sabe, falar muito dele, tipo, que ia chegar no Brasil, ia fazer acontecer e tal, né? Porque, lógico, ele se formou, estava levando um documento. Depois eu fiquei sabendo que, na verdade, esse cara comprou o documento, porque ele não fez medicina. Mas eu falei, então por isso. Porque quando eu olhei para ele, que ele tinha se formado, e os amigos tudo falando que ele tinha se formado, gente que me parecia ser honesta ali na Venezuela, que era brasileiro, tá? Não era venezuelano, não. Eram brasileiros. Aonde tem gente corrupta, atrai gente corrupta. Aí você fala assim, então por que você foi,
né? Por que você foi atraída? Eu até hoje me pergunto, mas eu acho que foi para eu ver isso tudo que eu vi. E outra coisa, depois eu vou comentar aqui o que a Venezuela me trouxe. Aí esse rapaz, eu olhava para ele, via ele conversar, o jeito, né, ogro dele de fazer, sem... Não sei explicar, gente. Uma pessoa que se forma, ela tem cuidado com as palavras, sabe? Ela tem uma postura diferenciada, porque ela sabe o que custou para ela. Não é diferente de uma pessoa que chega se achando e levanta o... Não bate. E ele não me vendia a ideia de que era formado. Esse cara não é médico. Como que se formou esse rapaz? Deve ser por essa crise que eles estão passando e foram passando essas pessoas. Mas não, ele comprou mesmo. Ele comprou. Acho que ele não estava nem 2 anos na Venezuela e comprou. Comprou. Parece que comprou mesmo. Mas assim, se comprou é falso. Se olharem vão ver que ele, né? Mas fiquei sabendo que ele estava até atuando como médico e que mais médicos. Ele estava no mais médico. Então assim, se você for realmente nesse mais médico e começar a buscar documentos falsos desses, você vai encontrar muitos, né? Bom, o que eu quero falar aqui é da postura e eu ter acertado que esse rapaz não tinha se formado, né? E aí encontrar outras pessoas com essa mesma energia, com esse mesmo comportamento. É o mesmo comportamento dos juízes, é o mesmo comportamento dos políticos que sabe, eles têm uma coisa assim eles não têm propriedades, né? Então eles têm dinheiro, aí eles põem aquele terno, o terno é a imagem, né? Que não serve nem para ser pastor da Igreja Universal, que você vê que não tem estrutura, né? Então são essas pessoas, esses abutres, esses seres... Aí você fala, bandidos. Você vê que eles se acham, né? Eles acham que tem força, né? São abutres. E aí você vai, aonde está essa força? Porque eles estão fazendo e acontecendo aí no Brasil, gente. Eles estão fazendo e acontecendo. Que é uma coisa de abrir a boca, né? Você fala, como gente tão ogra conseguiu tanto poder, né? E eu lembro que uma vez eu entrei também numa loja, contra uma loja, e o juiz lá determinou que se eles me venderam e eu aceitei, é porque, quer dizer, eles me fizeram de idiota, mentiram, e o juiz achou, ou seja, a bandidagem tá solta, é bandido protegendo bandido aí, tá bom? Então, eu agradeço ao Bolsonaro que me fez ver isso, e tenho muita pena dele porque ele não vai conseguir nada, vai sair logo, isso é certo, porque os bandidos vão ganhar, esse povo corrompido acha que está bem, né? Eles acham que isso é benefício para eles. Não, muita gente já viu. Então, assim, uma hora a política vai acabar, porque muita gente já viu que são os bandidos. Então, quem está alimentando a política são os bandidos. Os próprios bandidos fazem política. Gente honesta já não quer saber mais de política, porque já viu que quando você elege uma pessoa honesta, eles não vão deixar, porque bandido não deixa gente honesta agir, eles são invejosos, eles são covardes, eles ou matam, ou difamam, ou usam essas coisas, esses subterfúgios que eles estão fazendo com os... Porque assim, o poder judiciário não podia fazer o que está fazendo e está fazendo. Eles, tipo assim, ninguém conseguiu com o Bolsonaro. O Poder Judiciário foi lá e fez e aconteceu. Os abutres estão fazendo, estão tirando todo o poder. E aí existe o quê? Essa população que não é bolsonariano coisa nenhuma, que achava que era bolsonariano, mas aí o que aconteceu? Eles sabiam aonde o calcanhar de Aquiles deles estava, então eles estão se prejudicando, porque é lógico que eles sabem que se eles tiram e se eles roubam cada vez mais no governo do Bolsonaro, o povo vai ficar descontente com o Bolsonaro. Mas esse pessoal que está descontente é esse pessoal que já é vendido, corrompido, tal, entendeu? E é muita gente. Infelizmente, já foi dominado. Está tudo dominado mesmo. Bom, e eu tô aqui para dizer para você, né? Não tenha medo. Esse povo assim, esse mal late, mas ladra, mas não morde, entendeu? A mordida deles é uma mordida se você estiver preso ou corrompido, porque tudo é prisão, lembre-se disso. Solta, gente,
solta e voe, né? Se você está preso em alguma coisa de política, briga de política, inveja, raiva, tá te dando ódio, alguém tá te fazendo mal, um vizinho, que sai fora. Esse povo veio para isso, veio para te ferrar. Não deixa. A única pessoa que não pode deixar é você mesma, tá bom? Então, assim, todas essas pessoas que levantam o poder, que não tem mérito, são esse povo desse gen que eu falei para vocês, dos Néfilins. Então, eles... É de matar, né? Achar que todo mundo tem que ouvir a música deles. Então, gente, do Néfilins... Ah, mas que loucura, que negócio é esse de Néfilins, né? Eu digo o seguinte... existe um sagrado, que é um sagrado secundário. Eu falo que a energia positiva e a energia negativa, as duas vieram de Deus, tá? Só que a energia negativa, ela veio para te manter no negativo, no inferno. Ela veio para se alimentar de você e se você se corromper, se você tiver medo, se você... Porque quando a gente se corrompe, a gente tem medo, porque a gente perde energia. Então aí você entra no sistema de alimento, retroalimentação. Se você está em algum sistema assim, seja ele qual for, eu vivo no inferno porque eu tenho que ficar naquele lugar, ou eu tenho que ficar com esse homem, eu tenho que ficar com essa mulher, você está sendo corrompido, você está se corrompendo. Ah, mas eu queria fazer o meu melhor, eu quero me dar bem. Isso também é uma pessoa corrompida, tá? Então é o seguinte, eu tenho sempre que honrar, olhar para o meu sistema, por isso que eu falo que a constelação é muito boa, para você olhar para o problema que está vindo para você resolver, não ser leal a esse problema e saber o porquê que ele está acontecendo ali e se libertar dele. E se libertar não consiste só em falar umas palavras, entender que você vai ter que mudar o seu comportamento, porque o comportamento, hoje não existe mais grupo de risco para nada, nem para vírus, nem para nada, nem para doença, nem para nada. O que existe são comportamentos de risco. E comportamentos de risco tem a ver com essa raça. Esse pessoal, eles têm comportamento de risco e eles têm prazer em ter comportamento de risco porque eles acham que estão se dando bem. E olha como eles estão se o tempo inteiro. Então sai fora, rapaz. Sai fora, deixa esse povo se sozinhos. Vão se ferrar. Estão todos se ferrando. Só de você olhar para o cara que toca uma música dessa, que fica num churrasco o dia inteiro, gordo, acabado. Daqui a pouco vai ter um infarto e morrer, entendeu? Tem aquela pessoa que fala assim, eu prefiro a minha vidinha aqui tomando minha cervejinha com meus amiguinhos e não tá com 50 anos, tá infartando aí. Estão infartando mesmo. Se não ou é um corona ou é uma outra coisa que vem para invalidar essa pessoa. Sendo que 50 anos, eu estou com 50 anos e assim, gente, eu estou começando a viver. E eu convido vocês a entenderem isso e a começarem a viver também como, né? Então assim, quando eu estou conectado, eu tenho que fazer como sagrado. Então eu tenho que juntar com algo que me proporcione um novo projeto de vida, que seja servir, e isso é vida. Até o próximo vídeo.